A Madre Teresa de Calcutá dizia que a primeira necessidade do ser humano é comunicar-se. Nesses 20 anos trabalhando como especialista na área de comunicação e do desenvolvimento humano, eu posso afirmar que realmente isso é um fato. As pessoas chegam para o desenvolvimento tanto em grupo como no individual com muitas queixas. E as três que mais aparecem é o medo, a ansiedade e a angústia. E isso se traduz no dia a dia na parte física das pessoas, em função da parte química. Então o que elas sentem? Elas sentem tremor nas mãos, elas sentem boca seca, elas sentem tremor nos joelhos, calor, vermelhidão. Muitas delas dizem que dá branco, elas têm toda a estrutura na cabeça e no momento de expor isso, elas não conseguem. E aí a primeira pergunta que aparece é se isso é emocional. Sem dúvida tem um componente emocional forte envolvido em todo esse processo, mas e por que as pessoas dizem que fazem terapia há muitos anos e mesmo assim elas não conseguiram se livrar desse medo? Porque a comunicação ela exige uma questão de treino. Nós precisamos treinar. Comunicação é treino. Então a primeira questão importante é o entender e conhecer todos os elementos envolvidos na comunicação. Eu preciso ter esse conhecimento para que a parte técnica também eu consiga lançar a mão da parte técnica, eu entender como é que eu faço uma introdução, como é que eu faço um desenvolvimento, como é que eu faço uma finalização. Na hora de estruturar um conteúdo, o que é importante eu considerar. E depois disso nós temos toda a questão da forma, a forma verbal, a forma não verbal. E o segundo aspecto importante é a pessoa saber o que ela faz. Esse feedback nos faz entender o que eu preciso cuidar no dia a dia, o que eu preciso melhorar. E muitas vezes as pessoas sabem que não estão fazendo bem, mas elas não têm noção do que é necessário e importante melhorar. É fundamental que a gente trabalhe isso, que as pessoas se filmem, que as pessoas enxerguem e que a gente possa dar com clareza todos os aspectos que elas precisam evoluir. E a terceira etapa é justamente treinar tudo isso. No momento que eu já tenho o conhecer, eu vou treinar a capacidade para que eu possa aplicar ela num contexto real. Então, e foi pensando em todos esses aspectos que a Nortus criou o Expressão Contemporânea, para que a gente possa, nesses 3 dias, conhecer tudo que é importante para a comunicação e treinar. Então, ele tem um equilíbrio entre o conhecer e o treinamento, para que no final dos 3 dias as pessoas possam sair daí seguras, que conhecem esse processo, que já treinaram a capacidade e que vão conseguir aplicar no contexto. E os depoimentos que eu escuto depois desse tipo de trabalho são muito gratificantes. As pessoas dizem que elas sentem hoje leveza de participar de uma reunião, de apresentar um projeto importante, de participar de uma entrevista, de conseguir falar de improviso sem ficar angustiada e com medo, inclusive, de ser convidada para falar de improviso, que elas sabem que no momento em que elas estão se expondo, elas se saíram bem, elas estão bem, elas apresentaram com lógica, com estrutura, e isso traz para a vida das pessoas uma leveza e uma tranquilidade que não tem preço. Por isso, eu aguardo vocês para que a gente possa explorar junto todos esses aspectos e trabalhar com bastante profundidade nos 3 dias do Expressão Contemporânea. Até lá!